Olá, eu sou a Lara da Almeida, seja bem-vinda ao meu canal. Eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês hoje a respeito de 4 estratégias para melhorar a produtividade de quem está trabalhando em casa. Vamos juntos? Nós sabemos que nesse momento de pandemia, muitas pessoas continuam trabalhando de casa. Sabemos também que em algumas empresas, algumas instituições já estão revendo o modelo de trabalho, em algumas já até se posicionaram dizendo que vão manter para alguns cargos, em algumas situações, para alguns trabalhos específicos, que irão manter essa rotina de trabalho de casa. E o que acontece? Eu venho recebendo algumas queixas, os próprios pacientes com quem eu tenho trabalhado nesse momento, eles vêm relatando algumas dificuldades em relação a se manter produtivo, tendo que trabalhar em casa, tendo que lidar com essa mudança na rotina, no próprio ambiente, de casa, porque enfim, tem as questões do próprio trabalho em casa, os afazeres do dia a dia. Então, como é que eles podem melhorar, ajustar, serem mais produtivos, procrastinar menos as atividades? Então, eu vou falar aqui com vocês sobre 4 estratégias que poderão contribuir para que o trabalho seja mais produtivo, para que esse momento seja menos penoso, e que vocês tenham menos dificuldades em relação à produtividade, e ajustar mesmo esse momento aí que a gente está vivendo. Então, a primeira estratégia é replique o ambiente de trabalho na sua casa. Ah, Lara, o que é isso? Então, ao invés de você pegar o seu computador, pegar as suas coisas e sentar no sofá, num ambiente que é completamente, que não está preparado para isso, que é um ambiente de relaxamento, o que eu sugiro que você faça? Então, separe um espaço na mesa, um espaço no seu quarto, então um espaço específico para que você use como trabalho, Então, tente organizar, ali no espaço da casa, num horário que você consiga dividir com as outras pessoas que moram na casa. Então, por exemplo, estabeleça, os horários que você tem, por exemplo, reuniões. Então, assim, verifique na casa, como é que está o ambiente de todas as pessoas que moram na casa e tente ajustar um ambiente pronto para o trabalho. Então, que tenha uma mesa, que você consiga colocar as coisas mais importantes do trabalho, então se é computador, o celular, um caderno de anotações, enfim, um material mínimo que você utilizaria na sua mesa de trabalho, por exemplo. Então faça esse lugar específico, evite pegar o computador e sentar no sofá ou usar um ambiente, por exemplo, que é um ambiente que normalmente você utilizaria como um ambiente de lazer. E tente negociar com todos os moradores os melhores horários e as tarefas para que você consiga ter esse ambiente mais organizado. Isso vai ajudar bastante em relação à produtividade. A segunda estratégia é planeje o dia anterior. Então, você já sabe o que você conseguiu produzir naquele dia e você já sabe quais serão as necessidades dos próximos dias, Mas a gente vai pensar sempre no dia seguinte. Então, faça uma listinha de organização, coloque a prioridade. Então, para amanhã eu preciso terminar um documento para enviar, eu preciso terminar o projeto, eu preciso organizar um material para encaminhar para um cliente, enfim, deixe planejado o próximo dia, Isso vai ajudar muito, porque daí você já tem mais claro o que você vai precisar fazer no dia seguinte e se vai precisar de materiais, se vai precisar fazer outros contatos, se vai precisar de um trabalho de terceiros, então precisa de alguma outra informação de um colega do trabalho. Então, sempre tente planejar o seu dia na noite anterior, Então,
terminou de trabalhar nesse dia, já pensa o que você, quais são as necessidades ou quais são as responsabilidades do dia seguinte. A quarta estratégia é tenha uma rotina pela manhã, né? Isso é muito importante, porque vocês vão perceber que o dia você vai conseguir render melhor. Então, por exemplo, se o seu horário de início de trabalho lá no escritório começaria às 9 horas da manhã, tente manter isso na sua rotina, né? Tente trazer o máximo de hábitos que você tinha no trabalho lá no escritório, na empresa. Então, tente usar muito bem esses primeiros horários do dia. Então, se começava a trabalhar 9 horas da manhã, se planeja para acordar, tomar o café ou tomar um banho, trocar de roupa. Isso faz uma diferença, por quê? Porque a gente vai utilizando hábitos que já eram comuns no nosso dia a dia e que a gente está em casa, às vezes a gente acaba não fazendo. Então, tente utilizar uma rotina e o início, né, de trabalho muito próximo de como você fazia quando você tinha que se deslocar até o seu local de trabalho. Então, mantenha essa rotina da manhã. Isso vai fazer bastante diferença também ao longo do dia. A quarta estratégia pode ajudar bastante para aquelas pessoas que estão com muita dificuldade, principalmente em iniciar a tarefa, então acaba procrastinando muito. Se você tem passado por essa situação, uma estratégia que pode ser bem efetiva chame um colega para trabalhar. Então, para aquelas pessoas que trabalham em equipe, né, que têm pares na empresa, que dividem os projetos, etc., se aproxime dela virtualmente. Então, assim, faça videoconferências discutindo o projeto, discutindo dados, prazos. Então, coloca lá na sua agenda, na organização, de que, olha, vou acordar, tal, e em determinado momento faz essa chamada ou via mensagem, etc., para discutir um pouco a proposta em conjunto com a equipe, com algum colega que você tenha proximidade, que divida o trabalho com você. E isso vai ajudar bastante, porque você não vai se sentir tão sozinho, né? Então, eu tenho alguém ali, eu divido, olha, eu tô com dificuldade em tal projeto, ou não, como é que tá indo? Vamos dividir as tarefas, porque nós sabemos que para vocês, né, que sofrem com TDAH, tem uma dificuldade em iniciar, às vezes manter e terminar a tarefa. Quando vocês têm a possibilidade de dividir essa tarefa, de fracionar a tarefa, a gente sabe que vocês acabam tendo uma produtividade melhor. Então, é importante que nesse momento, para aqueles que puderem, para aqueles que trabalham com equipes, trabalham em conjunto ou não. Às vezes vocês têm um colega que nem é da mesma área, não divide tanto os trabalhos, mas que vocês têm um bom relacionamento e que tem uma afinidade, uma amizade, então também utilize isso como uma estratégia, né? Conversa, chama e aí inicia o trabalho. Isso também pode ajudar. Então, tanto para aquele que trabalha em equipe e que vai dividir a tarefa na equipe, e vocês conseguem dividir aí, fracionar as tarefas, isso vai ajudar em relação à procrastinação. E para aqueles que não trabalham em equipe, né, que tem uma função específica, mas que tem um colega de trabalho que é bastante presente, que vocês consigam ter uma relação saudável, você também pode utilizar aí, em alguns momentos essa fala com o colega, colocar ali como algum horário na agenda um momento de uma videochamada para conversar sobre o trabalho, enfim, trabalhem em conjunto para também não se sentir tão sozinho e isolado nesse momento de pandemia. Então essas são 4 estratégias que eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês, porque eu sei que tem ajudado bastante os pacientes de um modo geral. Se vocês tiverem dúvidas, tiverem qualquer questionamento, fiquem à vontade, comentem aqui comigo. Se vocês acharem que essas informações podem auxiliar outras pessoas, encaminhem para os colegas de vocês. Até a próxima!